tempo passa, as tendências mudam, mas algumas lendas continuam. E essa lenda aqui é o Gol G3, um dos carros mais vendidos da história do Brasil. Ele já tem 20 anos, mas será que ele ainda é um bom carro? O Gol G3 nessa geração chegou em 1999 e trouxe uma evolução do Gol Bolinha, com para-choques e frente diferente, porém mantendo a lateral do modelo Bolinha. O interior dele é simples, porém com um acabamento que até aceitável para a época, com tudo plástico, obviamente, e sem mordomia nenhum. O vidro é manual e não tem ar-condicionado, só ventilador. Luzinha de teto bem simples. O espaço no banco traseiro até que é razoável, porém, nos anos 2000, a segurança não era tão levada em conta, então não temos nem apoio de cabeça nos bancos traseiros e nem cinto de 3 pontos para quem vai no meio. Obviamente as coisas mudaram e hoje já é item obrigatório, o que na época não se fazia muita questão e só nas versões mais caras possuía pelo menos os 2 apoios de cabeça. O acabamento da porta traseira é igual ao acabamento da porta dianteira, tem esse tecidinho. E o que é engraçado, porque hoje em dia os carros, mesmo os mais caros, vêm com um acabamento bom na frente e um acabamento ruim atrás. No caso aqui, é a mesma coisa do que a porta dianteira. O motor do Gol é o 1.0 8 válvulas AT, que rende 57 cavalos, ou seja, muito pouco para os dias de hoje e até mesmo para a época também, se você for comparar com os carros. Obviamente não com os 1.0, porém esse motor aqui é herdado do CHT que vinha nos Fords do final dos anos 90 até o começo dos anos 2000. Alguns carros desse modelo também vieram com o motor EA111, que é uma evolução desse motor aqui, já sendo flex. No caso esse daqui ele é só a álcool, só a etanol. É um dos últimos carros, lembrando que em 2005 já existia carro flex, porém esse daqui é somente a etanol. Porta-malas é de abertura manual e não tem mais de 295 litros. É o suficiente para o dia a dia, porém, se você for viajar, realmente não é tão grande. Lembrando que nessa época existia a possibilidade de comprar uma Paraty, que já tinha um porta-malas maior. O Gol G3, para quem sabe, veio com um painel diferente desse daqui. Esse daqui basicamente é um painel de Gol G2 que a Volkswagen colocava nos carros de entrada, ou seja, o Gol Special, o Gol City, utilizavam esse mesmo painel que era utilizado no Gol G2. Uma vantagem dele é porque ele é mais simples e tem menos peças para quebrar. Todo mundo sabe aí que as peças do Gol G3 no painel eram muito frágeis e acabavam se quebrando muito fácil. Um dos pontos que esse carro aqui não tem tanto, as peças são mais simples, elas ainda estão durando bem. A posição de dirigir não é das melhores, primeiro porque os pés não ficam tão alinhados com a direção e obviamente a direção nesse caso aqui é mecânica, não é hidráulica e muito menos elétrica. Então para fazer as curvas andando ela não é tão pesada, porém para manobrar ela já é mais pesada. Setas aqui bem simples. Se você aí também quer ver o seu carro ou sua moto aqui no canal, mande um e-mail aqui para mim ou então me mande uma mensagem no Instagram. Vocês podem ver o painel dele, é bem simples, tem apenas o contagiros, RPM, marcador de temperatura e o combustível. Porém esse painel aqui, para quem não sabe, não é o original que vem nesses carros mais simples, nessas versões, né? Esse daqui é um painel, se eu não me engano, é do Gol GL, CL, uns carros mais completos, mas ainda do Gol G2 ainda. Ele só tem o trip e a quilometragem total. No caso, o original vinha com essa parte aqui, só com o desenho de um carro, indicando as pressões corretas dos pneus. Pode ver aqui para acender o farol. E uma das coisas que é engraçado desse carro é que ele já tem basicamente tudo pronto para você ir colocando os itens que estão faltando. Por exemplo, aqui
eu posso trocar essa peça aqui, né? E colocar justamente ou o interruptor do farol mais completo, aquele giratório, ou então se eu quiser, aqui por exemplo, eu posso colocar o retrovisor elétrico, que no caso nem é aquele manual ainda, é só mesmo no vidro do próprio retrovisor. Aqui, como eu falei, vidro é manual, indicador aqui do pisca-alerta, e o ar-condicionado aqui é somente o ventilador, não tem muito luxo. Aqui no meio temos um cinzeiro, porta-objetos bem pequenininho, o acendedor de cigarros e o câmbio de 5 marchas com os engates bem precisos, bem macios. Impressiona até hoje porque é um carro de 20 anos de idade e ainda assim o câmbio é muito preciso. Obviamente aqui ficou faltando acabamento, a dona Volkswagen não fez o capricho correto, porém o carro em si ele tem um painel simples, óbvio, porém é muito funcional, né? Aqui tem o para-sol, né? O corta-sol. E aqui, ó, a luzinha é bem simples, porém tem como colocar um modelo maior, já basicamente pronto, ou seja, o carro é cheio de detalhes que podem ser completados de pouco em pouco, né? Se a pessoa quiser colocar esses equipamentos, ela consegue. A maioria das vezes elas costumam colocar principalmente o vidro elétrico, porém assim, no dia a dia é óbvio que vai fazer diferença, mas se você for andar poucas vezes, não é tão necessário, né? Obviamente é uma tecnologia, é uma melhoria, porém uma das vantagens desses carros mais antigos desses carros mais antigos é justamente porque eles não têm tanta tecnologia, eles acabam resistindo muito ao tempo. Um carro com mais tecnologia, ele tende a ter mais problemas com o passar do tempo. Esse carro aqui tem rodas aro 13, roda de liga leve, era opcional, pneu 175/70, roda aro 13, que hoje em dia basicamente não existe mais, né, para os carros de hoje em dia estão cada vez com rodas maiores, até os mais populares, e antigamente até carros mais caros tinham rodas assim, aro 13. Lembrando que o Gol teve opções de farol biparábola e o monoparábola assim, desse jeito, e tinha a versão com biparábola fumê e também essas opções normais. O farol é simples, óbvio, porém no dia a dia, se você não for pegar a estrada ou então pegar a estrada à noite, não é tão problemático. Uma coisa interessante, uma curiosidade é que os carros da Volkswagen nessa época alguns vinham com o retrovisor do lado direito menor do que o lado esquerdo. Isso aí não é um defeito, isso aqui é literalmente um costume que a Volkswagen tinha. Obviamente não é tão bom, né? Porque o retrovisor menor tira um pouco da visibilidade, porém o retrovisor é bem menor, ó. Tamanho de uma mão. E o outro, ó, ele realmente é maior. Obviamente o aerofólio também é um item opcional. Basicamente você poderia ter um Gol 1.0 com todos os itens de estética e mesmo assim ser 1.0, e também ter itens como ar-condicionado, vidro elétrico, tudo, porém tendo esse motor 1.0, e da mesma forma você podia ter um Gol 2.0, porém sem nada basicamente. Então nessa época você podia escolher todos os opcionais independente da versão. Agora vamos dar uma voltinha no carro. Obviamente ele não é o carro mais potente do mundo. Acho que a maior vantagem desse carro aqui é justamente os engates do câmbio. Ó, vamos testar só um pouquinho o desempenho, não é muita... Puxa. Vidro fechado, tô passando calor, ó. Primeira, já tá de segunda no carro. Ela dá um pulo, mas você vai ver o painel 50 por hora, não? Ele é um carrinho, é óbvio, no dia a dia o desempenho é até ok, mas na pista, realmente, com ele lotado, ele é bem sofrido. É um carro até que econômico, e por ser a álcool, né? Porém, ele não faz milagre também. Não deve fazer mais de 10 km por litro andando na estrada. Porém,
para a época era o que tinha, os carros se tornaram mais econômicos. Lembrando que esse motor aqui é 1.0 4 cilindros, né? Então não está bem distante do que nós temos hoje em dia com 3 cilindros, turbo e etc. Não tem ABS, não tem nenhum tipo... Ó, o freio traseiro é a tambor, o dianteiro é freio a disco e ventilado, né? Porque tem alguns modelos de carro 1.0 nessa época ainda vinham com freio a disco sólido, que é pior, obviamente, justamente porque ele sobreaquece, né? Superaquece muito mais fácil. Esse daqui ainda tem um freio até mais seguro. Vamos pegar a estrada assim, só um pouquinho, mas o desempenho dele não é nada demais. Pode ver que ele tem um desempenho os engates do câmbio são bem bons até hoje, gostei bastante. Ele dá umas puladinhas, ele faz alguns barulhos de acabamento, porém é um carro simples, né, rapaziada? Hoje em dia você consegue achar alguns usados, porém não tão conservados. Isso aí é um ponto ruim, né, obviamente. Um carro com 20 anos de idade você tem que tomar alguns cuidados. Obviamente, se você for comprar, tem que ir conferir com o seu mecânico de confiança. E recomendo sim os carros desse modelo, ou então o próprio Palio, esses carros mais baratos, mais antigos, eles são bons pro dia a dia, justamente. Óbvio que eles não vão ter tanto luxo, não vão ter conforto assim extremo, porém eles servem justamente para você no dia a dia. E pensa bem, num dia que tá chovendo, um carro desse aqui é melhor do que andar de moto, né, rapaziada? Mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aí se você não for inscrito. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe seu gostei. Se você é novo pelo canal, seja muito bem-vindo. Te convido a acompanhar os próximos vídeos do canal, e assim também como os vídeos antigos que estão aí. E se você tem carro ou moto, como eu falei, mande um e-mail aqui, que às vezes o seu carro pode estar aqui no nosso canal. Seu carro, sua moto.